Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, os versículos 43 ao 48. Jesus prossegue o Sermão do Monte, falando: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seu inimigo. O que é, claro, a lógica, né? Aqui não é nada demais, é a lógica da vida, né? Você ama quem está próximo a você, você gosta de quem faz bem para você, e você odeia, você está contra, você procura combater aquele que faz mal para você. Mas Jesus, porém, diz às pessoas que estão ali: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do seu Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque, se amarem somente quem ama vocês, qual recompensa terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E aqui Jesus menciona os cobradores de impostos porque eles eram pessoas odiadas e odiosas, porque eles eram judeus, ou enfim, o Império Romano pegava pessoas dominadas ali, né, cuja etnia era dominada por eles, no território deles, e fazia essas pessoas cobrarem imposto dos seus patrícios, né, daqueles que eram seus conterrâneos, e permitia a esses cobradores que colocassem, valores maiores do que deveriam repassar a Roma. Então Roma falava: olha, você é judeu, você vai cobrar impostos dos judeus, e eu exijo tanto de imposto. O que você cobrar a mais é problema seu. Então esses homens eles eram odiados. Vocês saúdam somente os seus irmãos, e o que estão fazendo de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. Ou seja, se vocês cumprimentam e gostam apenas daqueles que são iguais ou parecidos com vocês, o que vocês estão fazendo demais? Porque quem não conhece a Deus, quem não serve o Deus de Israel, faz a mesma coisa, né? Os pagãos fazem o mesmo. Eles andam com quem gosta deles, eles se protegem porque são o mesmo povo, porque fazem parte da mesma família. E Jesus fecha esse trecho falando: portanto, sejam perfeitos, como o seu Pai nos céus é perfeito. Jesus não está aqui, então, propondo um novo ordenamento civil. Ele não está falando aqui do amor patriótico, da defesa de nação, né, de você olhar para o seu irmão ali nacional, né, como nós, por exemplo, olharmos para os outros brasileiros, que são nossos irmãos no sentido de filhos da mesma pátria. Jesus está colocando o mandamento do amor ao próximo. E o amor ao próximo vence qualquer barreira. Vence a barreira sanguínea, a barreira familiar, a barreira parental, a barreira nacional, a barreira de grupo, como por exemplo uma torcida organizada que entra em guerra contra outra, e a ideia é bater no outro e proteger aquele que está do seu lado, né? Embora eles não tenham nada em comum além de fazerem parte daquela torcida organizada. Jesus está perpassando isso. Jesus está superando essas barreiras e falando: olha, o amor deve ser com qualquer um, independente de contato, independente de consanguinidade, copatriotismo. E isso inclui amar os inimigos. E muitas vezes os inimigos, é claro, não são aqueles que estão em guerra conosco, aqueles que querem nos exterminar. Aqui, é claro, nós precisamos nos defender como nação, como povo, contra aquele que quer nos exterminar, contra aquele que quer impor a maldade e não tem freio algum. Como nós já vimos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como nós já vimos as cruzadas em que a igreja defendeu os interesses dos cristãos que queriam peregrinar, que queriam ir até Jerusalém, contra os muçulmanos que, enfim, isso até hoje acontece, né? Matavam e torturavam e guerreavam, enfim. Mas o que Jesus está falando sobre os inimigos, muitas vezes, não é isto. É aquilo que está próximo de nós. É aquela pessoa que não vai com a nossa cara. É aquela situação que nós precisamos encarar. E isso não é fácil. É muito fácil a gente falar que é contra a guerra, que é pela paz mundial. Porque eu não estou lá vivendo a situação. Porque não sou eu que vou pegar em armas.
Porque não sou eu que tenho que tomar a decisão de convocar um exército ou não. Então é fácil eu daqui da minha insignificância de cidadão brasileiro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Zona Norte, falar que sou a favor da paz mundial. O difícil é, no meu microcosmos, no meu dia a dia, eu praticar isto que Jesus está falando. Não é uma palavra simples. Amar o inimigo, amar aquele que falou mal de você, te fez mal, te traiu, deu mancada, né? Disse que estava com você e quando você olhou para os lados você estava sozinho. Isso é o difícil e muitas vezes estes são os nossos inimigos. O inimigo do dia a dia. Não é aquele inimigo bélico, mas é o inimigo que fez um mal para mim, que me marcou de alguma forma. Me marcou emocionalmente, talvez tenha me marcado fisicamente, mas enfim, me decepcionou. Então que a partir desse evangelho de hoje, nós tenhamos a perspectiva superior de Cristo, de buscarmos a semelhança dele, de entendermos que Deus é justo, nós não. Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, a chuva caia sobre os justos e os injustos. E que a partir disso, nós possamos compreender muitas vezes até mesmo por que aquela pessoa é tão ruim. Às vezes a história de vida dela a fez assim. E nós possamos não só buscar isto que Jesus está falando, mas possamos buscar fazer com que essa pessoa conheça um caminho de regeneração, para que ela deixe de praticar aquilo que não é bom. Deus abençoe você. Até amanhã.